Certo, pessoal? Então vamos lá, boa noite. Vamos dar início ao nosso encontro, trabalhando colocação pronominal. Um assunto corriqueiro nos concursos. As bancas mais famosas do país, elas abordam justamente esse tema, essa temática. E para saber essa ideia de colocar o pronome corretamente, nós devemos observar que existem 8 pronomes, certo? Classificados como pronomes oblíquos, que podem ser empregados antes, no meio ou depois do verbo, ok? Falando sobre os pronomes, nós vamos encontrar os pronomes oblíquos me, te, si, nos, vos, o, a, os, as, certo? Que vão substituir um complemento verbal, certo, pessoal? Então, o que acontece? O, a, os, as são rotulados como pronomes oblíquos que substituem um objeto direto, enquanto lhe e lhes substituem um objeto indireto. O que vocês não podem rotular é que sempre, onde quer que vocês encontrem lhes, estarão na função de... Certo, pessoal? Então, vamos lá, vamos iniciar trabalhando colocação pronominal. Quando falamos em colocação pronominal, devemos pensar em próclise, mesóclise e ênclise. Existem alguns pronomes, no caso, os pronomes oblíquos, que podem ser empregados antes, no meio ou ainda depois do verbo. Meter-se nos vos, se, o, a, os, as, li, lhes. Falando em colocação pronominal, nós vamos trabalhar com estes pronomes aqui. Agora, o que você deve saber? Parou. Caie, eu posso empregar a próclise onde quer que eu queira? Eu posso usar a mesóclise de qualquer jeito? Não. Nós devemos obedecer aos preceitos gramaticais, ok? Então, nós vamos observar que a próclise, ela só vai acontecer por atração. O que nós vamos entender por atração? Existem categorias gramaticais na nossa língua que vão apresentar o poder de puxar o pronome para a frente do verbo. E quais seriam essas categorias gramaticais? Quais seriam essas palavras? Vamos lá. A palavrinha não, que você pode classificar como um advérbio de negação. Logo, você observa que advérbio é uma palavra atrativa. Assim como conjunções, ok? Pronome atrai pronome, certo, gente? A palavrinha que também, independente da sua classificação morfológica, independente da sua função na oração, será atrativa. Nós vamos observar que preposição também vai ser um elemento atrativo, em especial quando encontramos o verbo em uma forma nominal chamada de gerúndio, ok? A próclise com o gerúndio só ocorre quando o gerúndio aparece precedido de preposição, no caso, a preposição em. Ainda, pessoal, atenção, parou. A próclise ocorre em frases interrogativas, em frases exclamativas ou ainda em frases optativas. O que você vai entender por frase optativa? Aquela frase de desejo, certo, pessoal? As frases optativas, elas dão margem ao emprego da próclise. E a mesóclise, Caê? Parou. A mesóclise ocorre, pessoal, apenas com 2 tempos verbais, ok? A mesóclise na nossa língua, ela não é tão corriqueira. É de norma culta, sim, mas não tão corriqueira como a próclise ou ainda como a ênclise. Para usarmos a mesóclise, primeiro, é necessário que o verbo esteja no futuro do presente, ou ainda que o verbo esteja no futuro do pretérito. Muito bem, né? O aluno, eu não gosto de usar esse termo muito aluno não, né? Sem luz,
Né, gente? Aluno é sem luz, né? Aluno é sem luz. Então, geralmente o candidato, ele armazena a informação. Ok, a mesóclise só vai ocorrer com o verbo no futuro do presente ou com o verbo no futuro do pretérito. Mas e aí? Como é que o candidato vai saber identificar se o verbo está no futuro do presente ou no futuro do pretérito? Pega essa dica aqui, ó. Futuro do presente, ei. Futuro do pretérito, ia. Isso para a primeira pessoa do singular, ok? Então, ei após o R, ia após o R, vão indicar, respectivamente, que o verbo está flexionado no futuro do presente ou ainda no futuro do pretérito, que neste caso vamos empregar obrigatoriamente a mesóclise, ok, gente? E a ênclise, a pobre, a coitada, não sobra nada para ela, né? A ênclise, ela vem sempre em último caso. Ocorre no início de períodos, ou ainda, Pimpos, no meio do texto, certo? Após uma pausa. O dedo tá cheirosinho, Deon? Deon, famoso cheiradedo, né? Então, pessoal, parou, presta atenção aqui, ó. Nós vamos encontrar uma hierarquia, certo? A próclise é a bam. Ela chega para dizer, eu estou aqui, eu vou mandar. Regra de próclise, manda em regra de mesóclise. Como assim, Caê? Parou, presta atenção. Mesmo que o verbo esteja no futuro do presente ou ainda no futuro do pretérito, se ocorrer, se encontrarmos uma palavra atrativa, lembre-se de que a palavra atrativa é o quê? É termo para a próclise, certo, pessoal? Então, a próclise, ela vai ser a bam. Próclise manda em mesóclise, assim como a mesóclise manda em ênclise. Nós estamos a observar aqui que no início de períodos, nós devemos empregar a ênclise, aquela velhinha história do me dê, né? No coloquial, na linguagem oral, me dê isso, me dê aquilo, me dê. Não, gente. Gramaticalmente, não podemos iniciar uma oração, mais precisamente um período com pronomes oblíquos. Devemos usar a ênclise. Mas, se este verbo que vai iniciar o período estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito, nós vamos observar que vai ocorrer a mesóclise, mesmo no início de um período, certo? Então, vejamos aqui. Encontramos muito, né? Se bem que atualmente está meio difícil, né? Falar para alguém, te amo, né? Então, vejamos, na linguagem oral, emprega-se muito o te amo. Só que, gramaticalmente, nós vamos observar que há um início de período com um pronome oblíquo. Isto aqui é gramaticalmente errado. O correto seria amo-te. Certo? O emprego da ênclise. Darei-te. Temos aqui uma ênclise, ok? Só que o verbo está, ó, olha o truque, ei, após o R, o verbo se encontra no futuro do presente. Com o verbo no futuro do presente, devemos empregar a mesóclise, dar-te-ei. Certo? Então, com isso, você consegue observar que a hierarquia entre próclise, mesóclise e ênclise deve ser observada no texto, ok? Encontrou regra de próclise, quem vai mandar é a próclise. E qual seria a regra da próclise? A questão da atração. Existem palavras, existem categorias gramaticais que apresentam o poder, né, de puxar o pronome para a frente do verbo. Lembrando, qualquer palavra negativa, ok? Lembra lá o clássico, né? Não há palavra mais negativa da nossa língua do que o não. Advérbios de qualquer classificação, ok? Conjunções, pronome atrai pronome. A palavrinha que em qualquer função também será
atrativa. E a preposição? Coloco preposição como palavra atrativa, em especial para o caso do gerúndio, ok, gente? Daqui a pouquinho nós vamos observar que o infinitivo, quando ele vem precedido de preposição, ele admite tanto a próclise ou a ênclise. É uma observação, é um cuidado que vocês devem ter na hora da prova. Por quê? Porque geralmente os concursos trabalham com as particularidades, ok? E nós já vamos encontrar as particularidades das formas nominais. Ok, gente? Tudo certo, Pimpos? Certinho. Ok, a turma tá acirrada. Olha aí, ó. Tão animada. Não é verdade, Josivaldo? Certinho. Vamos lá. Né? Então, vamos ver aqui as formas nominais. Quais seriam as 3 formas nominais do verbo? Isso mesmo. Infinitivo, ok. O infinitivo, o gerúndio e o particípio. Agora vamos entender, né? Por que formas nominais? Nós sabemos que uma oração, para ser formada, ela precisa de um verbo, certo? Tanto que em sintaxe, nós vamos trabalhar ali, ó, com verbo. Nós vamos observar que tudo está em torno do verbo, né? Quer achar o sujeito? Quando ele é determinado, faz a pergunta antes. Quer achar o complemento? Faz a pergunta depois do verbo, quando esse verbo transita. Então, formas nominais, porque eles não vão exercer a função de oração. Não estarão a formar uma oração. Eles estarão na função de um nome. O infinitivo, ele pode exercer a função de um substantivo. O gerúndio pode exercer a função de um advérbio. E o particípio pode exercer a função do adjetivo. É por isso que classificamos como formas nominais. Agora, nós vamos precisar dessas formas nominais, em especial nas locuções verbais, quando formos empregar, fazer a colocação pronominal nas locuções verbais. E também, pessoal, atenção, parou, nós vamos observar que a colocação pronominal nestas formas nominais vão apresentar particularidades. Por exemplo, o particípio não admite ênclise em hipótese alguma. Então, o particípio não admite ênclise. Qual seria a observação para o gerúndio? Opa, o gerúndio só admite próclise quando precedido de preposição. E não é qualquer preposição, é a preposição em. Por isso que eu coloquei aqui preposição, ó, como um elemento atrativo, como uma palavra atrativa, porque é justamente para essa contextualização do gerúndio. Então vamos lá. Gerúndio só admite próclise o gerúndio só admite próclise quando é precedido de preposição em. E qual seria a observação do infinitivo? Aquela ideia que eu comentei com vocês agora há pouco, né? Cuidado, gente. Vai trabalhar uma questão sobre colocação pronominal. Tenham cuidado com essas formas nominais, em especial o infinitivo. Por quê? Porque em alguns casos, o infinitivo ele vai admitir tanto a próclise quanto a ênclise. E isso vai acontecer quando o infinitivo vem precedido de preposição. Então, vamos lá. Infinitivo, qual seria a observação? Quando precedido de preposição, admite próclise ou ênclise, certo? O infinitivo, quando precedido de preposição, admite próclise ou ênclise.
Ok, Pimpos? Então, armazena aí, guarda as informações. A primeira coisa que você deve ter em mente seria o quê? Falei em colocação pronominal, próclise, mesóclise, ênclise. Existem as formas nominais que vão apresentar observações. Quais seriam as formas nominais do verbo? Infinitivo, particípio, gerúndio. Ou aqui na ordem, gerúndio, particípio. A observação para o infinitivo: quando precedido de preposição, admite próclise ou ênclise. É facultativo. Essa colocação é facultativa. Gerúndio, só admite próclise quando precedido de preposição. E o particípio, qual seria a observação do particípio? Não admite ênclise em hipótese alguma. Certo, gente? E fiquem atentos também, porque a colocação pronominal nas locuções verbais vão puxar também essa ideia aqui das formas nominais. Até porque toda locução verbal, para ser uma locução verbal, ela vai apresentar o verbo principal no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Aí basta você observar, certo? Se essa locução ela vai apresentar a palavra atrativa ou não. Manda ver. Tu pode dar só um exemplo aí do primeiro caso infinitivo, onde vai caber ou próclise ou ênclise? Só um exemplo, uma frase. Sim, sim. Só um momentinho. Então, temos aqui uma pergunta, certo? O infinitivo, um exemplo do infinitivo, quando precedido de preposição, admite próclise ou ênclise. Então, vamos ver aqui, ó. Para me candidatar. Nós temos aqui o verbo candidatar no infinitivo, não é isso? Só que eu encontro uma preposição. A preposição ela seria uma palavra atrativa, mas você vai observar que como o verbo está no infinitivo, ele apresenta particularidades. O infinitivo precedido de preposição admite tanto próclise ou a ênclise. Para candidatar-me. Certo? Ficou claro? Essa ideia de encontrarmos o infinitivo precedido de preposição, onde vai admitir tanto a próclise quanto a ênclise. Dependendo da banca, certo, pessoal? Certo, Pimpos? A linguagem a ser trabalhada na questão, ela vai ser diferenciada. Como, por exemplo, se for um Sebrasca, se for um CESP da vida, ele vai afirmar que reescreve corretamente, certo? Reescreve corretamente a seguinte passagem do texto. Ou o pronome destacado na linha X pode ser imediatamente deslocado para depois do verbo. Então, veja que nós encontramos aqui um caso particular. Seria a particularidade da colocação pronominal com o verbo principal, ou no caso, aqui temos um tempo simples, né? Com o verbo no infinitivo. Perguntas que façam agora ou façam agora. Show? Então vamos aqui a uma questãozinha rapidinho para tentarmos colocar isso tudo aqui em prática. Gente, lembrando, próclise e mesóclise são os corriqueiros, ok? Na nossa língua. A próclise e a ênclise. A mesóclise é mais para a norma culta. Ok? Não é tão empregada a mesóclise no nosso dia a dia. Então, o que acontece? Se você se depara com uma questão onde você não encontra regra de próclise, onde você não encontra a regra de mesóclise e muito menos regra de ênclise, seria o quê? Seria facultativo também o emprego tanto da próclise quanto da ênclise. Não há regra de próclise, então facultativo, próclise ou ênclise. Ok? Ligar aqui o DataShow. Bem, pessoal, então vamos lá responder essa questão aqui, certo? Da VUNESP. Assinale a alternativa em que o pronome está posicionado em conformidade com a norma padrão da língua. Então, um grande diferencial para o aluno na hora da prova é saber qual assunto a questão está trabalhando, certo? Então, aqui não deixa claro colocação pronominal, fala apenas em posicionamento do pronome. Falou em posicionamento do pronome, você vai lembrar, o pronome ele vai ser colocado, vai ser posicionado. Então, vem próclise, vem mesóclise, vem ênclise. É a ideia da colocação pronominal. Alternativa A. As crianças não dispuseram-se a fazer suas malas. E aí, turma, colocação certa ou errada? Errada. Muito bem, Pimpos, colocação errada. Por quê? Porque nós vamos observar que existe
uma palavra atrativa. Deixando bem claro que quando falamos em palavra atrativa, a palavra ela deve vir antes do verbo, ok? Porque ela vai puxar o pronome para a frente do verbo, ocorrendo dessa forma a próclise. Ninguém recusou-se a arrumar as malas no carro. Certo ou errada a colocação? Errada também. Por quê? Porque ninguém é uma palavra atrativa. Ninguém é um pronome. Pronome atrai pronome. Independente da classificação do pronome. Ouviu, gente? Ouviu, Josivaldo? Independente da classificação do pronome. Pronome é uma palavra atrativa. Meus amigos dedicaram-se a deixar a casa em ordem. E aí, pessoal, colocação certa ou errada? Certo. Muito bem, Pimpos, colocação corretíssima. Por quê? Meus amigos, às vezes o aluno poderia pensar, mas o meus aqui não é um pronome possessivo, ele não seria um elemento atrativo? O que eu comentei com vocês, pessoal, na alternativa a atração ela tem que vir antes do verbo. Veja que a palavra que vem antes do verbo é amigos, que é um substantivo. E substantivo não é atrativo. Dessa ideia eu poderia até pensar, né, que quem puxaria ou iria atrair o pronome seria o meus, que é o pronome. Mas quem vem antes do verbo é um substantivo. Não há na alternativa C elemento de atração. Certo? Não há na alternativa C elemento de mesóclise, verbo no futuro do presente ou verbo no futuro do pretérito. Neste caso, a próclise vai ser facultativa. Podemos empregar tanto próclise quanto ênclise, colocação correta na alternativa C. Hoje, os motoristas nem irritaram-se uns com os outros. E aí, colocação certa ou errada? Errada, porque temos um elemento atrativo. Deixando claro que este nem ele está com a ideia negativa, não é isso? Não. Hoje os motoristas não se irritaram-se uns com os outros. Nada apresentou-se com um empecilho para a viagem. Certo ou errada a colocação? Errada, porque temos palavra atrativa. Então, pessoal, vejam uma questão da VUNESP. O grau, o nível da questão não é lá essas coisas, né? Não é tão elevado, mas também parou. Vai trabalhar questões de colocação pronominal no concurso público? A ideia é esta, certo, gente? A única observação que vocês devem fazer é nos tempos compostos, ou locuções verbais, ou ainda nas formas nominais do verbo. Não mais, as bancas trabalham justamente desta forma. Cuidado com os casos facultativos, porque algumas bancas, elas afirmam, reescreve corretamente, ou pode se deslocar corretamente o pronome para após o verbo, né? Imediatamente após o verbo, que é uma linguagem bem do CESP. Então, isso vai acontecer nos casos facultativos, ok? Perguntas? Zero. Então, vou passar algumas informações aqui para vocês através dos slides, só para reforçar o que já vimos, né? Essa ideia aqui de próclise ou ênclise. Caê, casos facultativos em que eu posso usar tanto a próclise quanto a ênclise. Nós acabamos de observar na questão anterior, na alternativa C, que a ênclise foi empregada de forma correta. Como naquele caso eu também poderia empregar o quê? A próclise. Por quê? Porque não encontramos palavra atrativa. Minha mãe ajudou-me nos trabalhos. Temos ali a ênclise, mas estaria correto também. Minha mãe me ajudou nos trabalhos. Por quê? Porque não encontramos palavra atrativa e o verbo também, deixando bem claro, né, gente? Não está no F-prete ou no F-pres. Que seria F-prete? Futuro do pretérito. Que seria F-pres? Futuro do presente, ok? Porque estando no F-prete ou no F-pres, ocorreria o quê? A mesóclise. Só para reforçar mesmo a informação, ó, a colocação pronominal depois do verbo deverá ser usada, ou seja, a ênclise,
em orações iniciadas com verbos, aquele exemplo que eu falei para vocês. A história do me dê, né? Me dê isso, me dê aquilo, me dê, me dê. Não podemos gramaticalmente iniciar um período com pronome oblíquo átono. Ok, gente? Refere-se a um tipo de árvore. Viram-me na rua e não disseram nada. Vejam aqui o emprego da ênclise, ó, no início de períodos, no caso, no início das orações. Fiquem atentos. Se o verbo estivesse no futuro do presente ou no futuro do pretérito, muito bem, mesóclise, mesmo no início de períodos. Ok? Estamos apenas reforçando as informações, porque tudo isso aqui já foi passado. Em orações imperativas afirmativas, parou, presta atenção. Aqui há uma grande casquinha de banana. Por quê? Se vocês observaram, eu coloquei que as frases exclamativas pedem o quê? Muito bem, próclise. Só que aqui eu tenho ênclise. Por que aqui eu tenho ênclise? Apesar de termos a frase exclamativa, o meu período, a minha oração é iniciada por verbo. Então, eu não posso, neste caso, empregar a próclise. Porque se eu emprego a próclise aqui, eu estarei a iniciar uma oração com um pronome oblíquo. E isso a gramática não permite. Eu falo a gramática não permite, deixando bem claro para vocês que quando vamos falar que está certo ou que está errado, é gramaticalmente falando. Certo, gente? Entendam, lembram lá aquela nossa aulinha, onde a gramática ela foi vista como uma modalidade da língua, a modalidade culta, formal, padrão. Então vejamos aqui. O aluno, se ele armazena apenas a ideia de que nas frases exclamativas nós devemos empregar a próclise, então ele marcaria isto aqui como errado. Por quê? Porque temos uma exclamação. Gente, cuidado. Aquilo que a gente vem sempre trabalhando, né? Se rotular, erra. Nós não podemos rotular. Nós temos que analisar as possibilidades. O que vai quebrar aqui aquela ideia da frase exclamativa? O fato de o período ser iniciado por um verbo. Ok? Lembre-me para fazer isso no fim do expediente. Temos aqui uma frase afirmativa. Ok? Em orações reduzidas do gerúndio sem a preposição em, basta você lembrar o que foi dito. Primeiro, gerúndio é uma forma nominal, ok? E o que foi dito sobre o gerúndio? Que o gerúndio só admite próclise quando precedido da preposição em. O jovem reclamou muito, comportando-se. Olha, gente, a questão do rótulo, não é? Eu poderia justificar que esta ênclise ela foi empregada por conta da pausa. Não é isso? Vocês anotaram que após uma pausa, emprega-se a ênclise, desde que o verbo não esteja no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Então, ó, nós temos ali a observação do gerúndio, que é a forma nominal, mas também nós temos a pausa. Então, poderia justificar que aquela ênclise ela foi empregada por conta da pausa. Mas, opa, o gerúndio é forma nominal. E aí, existe isso no concurso público? Existe. Então, quem vai mandar ali é a regra da pausa ou a particularidade do gerúndio? A particularidade do gerúndio, porque é uma forma nominal, não é isso? Fiquei sem reação, lembrando-me de acontecimentos passados. A mesma ideia, certo? Temos oração reduzida de gerúndio. Neste caso, eu emprego a ênclise, ok? Na hora, pessoal, não se preocupem em procurar a oração reduzida. Na hora, basta você observar que o verbo está na forma nominal, está no gerúndio. Se o gerúndio vier precedido da preposição em,
Emprega ser próclise. Se não vier precedido de preposição em. Caio, existe outra preposição? Não. É só a preposição em para o gerúndio. Aí, neste caso, você emprega a ênclise. Ok? Pois não? Manda. Aquela situação de quando vem um termo intercalado na oração, termo intercalado com duas vírgulas, que não acontece essa quebra aí, podendo ser próclise, eu sei, alguma coisa assim. Eu ia falar. Quando vem só uma vírgula, né, a pausa sendo só por uma vírgula, aí seria obrigatório a ênclise. Mas se vier um termo intercalado, vem a oração, aí vem um termo intercalado e um aposto, né, explicativo, e após o aposto, aí podia ser facultativo, não sei se a regra... Certo, ok. Então vamos lá. Eu entendi. A pergunta foi a seguinte: termos intercalados, eles apresentam a ideia facultativa para a colocação pronominal? Não. Por que não? Presta atenção. Daqui a pouquinho nós vamos observar que o advérbio, como foi colocado, é uma palavra atrativa. Existem advérbios de pequena extensão, onde o emprego da vírgula, ele vai ser o quê? Facultativo. Então, no emprego da vírgula facultativo, certo? Eu emprego ou não a próclise ou a ênclise. Se eu emprego vírgula, é porque o meu adjunto adverbial ele é de pequena extensão, certo? Ou o contrário, corta. Certo? Então, se o meu adjunto adverbial ele é de pequena extensão, o emprego da vírgula ele vai ser facultativo. Então, se eu emprego vírgula, eu uso ênclise. Se eu não emprego vírgula, eu uso próclise, porque o advérbio ele passa a ser uma palavra atrativa. Colocando a vírgula, eu vou ter a pausa. A pausa já vai pedir a ênclise. Então, essa ideia de você encontrar termos intercalados, como um aposto, como um adjunto adverbial, por exemplo, você deve ter bastante cuidado, porque neste caso você vai encontrar a pausa, certo? O que vai justificar o emprego das vírgulas é o termo intercalado, ou até mesmo deslocado. Mas aí você está trabalhando pontuação, você está trabalhando o emprego da vírgula, certo? Mas quando você vai para a colocação pronominal, você observa que você encontra uma pausa, ok? Seria uma ideia lógica ser facultativo de usar a próclise? Porque se eu retirar o termo, ok, a vírgula desaparece. Mas quem desaparece? A vírgula. Quem desaparece? A pausa. A pausa desaparece. É por isso que você, neste caso, você poderia empregar a próclise, mas o termo ele não está ali visível. Você não emprega. Encontrou vírgula, vírgula é pausa. Como nós colocamos como pausa a vírgula, o ponto e vírgula, os dois pontos. Nestes tipos de pausas, certo? Sempre ênclise. Ok? Pois não. Um exemplo de o si condicional. O si, né? Sim. Eu tenho uma questão, daqui a pouquinho eu coloco para você essa questão do si, onde muitos alunos foi uma boa colocação, né? A ideia do si, porque muitos alunos confundem o si conjunção condicional com o si pronome, não é isso? Então fica aquela ideia do si, certo? Então, caso se, né? Caso se. Então, nós vamos observar que o se, sendo uma conjunção, ele puxa o pronome para a frente do verbo, ocorrendo a próclise de forma normal. É a conjunção. Foi uma ótima colocação, uma boa pergunta. Ok? Essa é a ideia do si que vamos ver daqui a pouquinho em uma questão. Em orações reduzidas do infinitivo, para o que foi visto sobre o infinitivo, qual foi a observação? O infinitivo precedido de preposição admite próclise ou admite ênclise. Espero dizer-te, vejam que aqui nós encontramos o quê? Uma locução verbal. Esta locução verbal, ela não traz palavra atrativa. Ênclise. Convém dar-lhe autorização ainda hoje. A ideia é a mesma. Temos aqui, locução verbal. Caê, essa locução verbal, ela pode ser desenvolvida, sim. Por isso que nós temos uma oração reduzida. Ok? Espero dizer-te a verdade rapidamente. Espero que te diga a verdade rapidamente.
Convém dar-lhe autorização ainda hoje. Convém que lhe dê autorização ainda hoje. É um grande obstáculo para alguns alunos também é identificar quando há uma locução verbal, não é isso? E quando há uma oração reduzida. Lembre-se de que a oração reduzida ela pode ser desenvolvida. E para desenvolver, basta você colocar a conjunção. Olha aí, gente, a contextualização da próclise, certo? Palavras negativas, como foi dito a vocês. Ó, o ninguém é um pronome. Mas se você for observar o valor semântico, ok, o significado dentro de um determinado contexto, ele dá uma ideia de negação. Não é isso? Nunca a esquecerei. As conjunções subordinativas também são atrativas. Aqui vai entrar lá o caso do se, ó. Do se. Pronomes relativos, eu falei para vocês que independente de pronome, pronome é uma palavra atrativa. Esta é a faculdade onde me formei, olha o onde, PR. Olha o onde, pronome relativo. Refere-se à faculdade. Retomou, é anafórico. Se é isso, setinha para a esquerda. É PR, é atrativo. Não se prendam à classificação do pronome. Basta você ter em mente que pronome atrai pronome. Ok? Pronomes indefinidos, fica no plano de pronome atrair pronome, ok, gente? Os pronomes demonstrativos também fica naquele plano, naquela ideia de que pronome atrai pronome. Frases interrogativas, como eu havia dito a vocês, certo? Que as frases interrogativas, exclamativas e optativas pedem o emprego da próclise. Cuidado com os pronomes interrogativos, ok? Muitas pessoas pensariam que esse quando seria o quê? Uma conjunção temporal, né? Não, ele está como um pronome o quê? Interrogativo. Frases exclamativas ou optativas. Essas frases optativas são as frases de desejo, ok? Deus te guarde. Preposição em mais verbo no gerúndio admite, na verdade, pede obrigatoriamente a próclise. Certo? Olha aí o gerúndio com a preposição em se tratando de uma novidade. Advérbios. Aqui, ó, parou, presta atenção. O comentário que fizemos agora há pouco na questão da intercalação, né? De intercalar ou não, de ter ou não a pausa. Observe que o aqui é um advérbio de pequena extensão. Tá com vírgula aqui? Não. Então, o advérbio pede próclise. Se coloca uma vírgula. Aqui, come-se muito bem. Com o emprego da vírgula, já empregaríamos a ênclise. Por isso que aquela ideia de você encontrar o termo intercalado, mesmo que seja, por exemplo, um aposto ou um adjunto adverbial deslocado, o que vai prevalecer é a ideia da pausa, ok? Porque, ó, quando o advérbio de pequena extensão é facultativo o emprego da vírgula para indicar o deslocamento. Então, sem vírgulas, próclise. Com vírgula, ênclise. Olha a mesóclise, bem simples, né? E não é corriqueira na nossa linguagem oral, né? A mesóclise só ocorre no F-pret ou no F-pres. Verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Qual a observação? Se encontrarmos regra de próclise, quem vai mandar? A próclise. Então, pensa assim. Mesmo que o verbo esteja no futuro do presente ou no futuro do pretérito, se encontrarmos palavra atrativa, quem manda? A próclise, né? Comprometer-se-iam, né? Fala isso aí no dia a dia, né? Ajudar-te-ei. As pessoas falam, te ajudarei, pronto, né? Porque linguisticamente o que importa é o ato comunicativo. Então, decodificou a informação,
Ok. Aqui, pessoal, colocação pronominal nas locuções verbais. Seria a parte mais complexa. A colocação pronominal nas locuções verbais seria a parte mais complexa da colocação. Primeiro, pense assim. Eu posso trabalhar com o verbo auxiliar ou com o verbo principal. E eu vou olhar se há ou não palavra atrativa. Então, vejamos aqui, ó. Quero ver-te hoje ou quero te ver hoje. Qual a ideia? Nós temos uma locução verbal com o verbo principal no infinitivo. Essa regra vale tanto para o verbo principal no infinitivo quanto no gerúndio. Sem palavra atrativa. Sem palavra atrativa. Então, vamos lá. Locução verbal com verbo principal no gerúndio ou no infinitivo, sem palavra atrativa. Ênclise do principal ou ênclise do auxiliar. Agora, se essa locução verbal apresentar a palavra atrativa, próclise do auxiliar, opa, olha o cuidado, ou ênclise do principal. Por que ênclise do principal? O principal está no infinitivo. Lembra lá a observação do infinitivo? O infinitivo precedido de preposição admite próclise ou ênclise. É por isso que eu gosto, na verdade, de utilizar, eu prefiro utilizar a ideia de que o infinitivo com palavra atrativa. Certo? O infinitivo com palavra atrativa, ele vai admitir tanto a próclise quanto a ênclise. Neste caso aqui, na locução verbal, já que eu tenho a palavra atrativa, ênclise do principal, porque quem vai ficar com a próclise é o verbo auxiliar. Ô, Caê, esse exemplo aí de cima, poderia ser sem o hífen, de baixo, quero te ver hoje? Uma boa pergunta. Poderia ser sem o hífen, quero te ver hoje. Nós estaríamos colocando próclise do verbo principal. Se você retirar o hífen, subtende-se que o pronome está em próclise do verbo principal. Caê, estaria errado? Não. Seria uma terceira opção. Porque, na verdade, quando você encontra o verbo principal no infinitivo, você encontra 4 possibilidades de colocação. 4. Com no gerúndio, 3 e no particípio, 2. Certo? 2 possibilidades de colocação. Olha aí, pessoal, a ideia do particípio. Bem simples, porque você sabe que o particípio ele não admite o quê? Muito bem, o particípio não admite ênclise. Então, para todos os efeitos, quando você encontra uma locução verbal com o verbo principal no particípio, você já sabe, ênclise no particípio nunca. Ok? Então, sem palavra atrativa, vamos lá. Ênclise do verbo auxiliar. Pode ser ênclise do verbo principal? Não. Particípio não admite ênclise. Eu tinha lhe falado sobre esse assunto. Olha aqui, pessoal. Eu tinha lhe falado sobre esse assunto. Temos aqui uma palavra atrativa. Com a palavra atrativa, nós podemos ter a próclise do auxiliar, certo? Que o correto seria gramaticalmente aqui, eu lhe tinha falado, certo? Ou a próclise do verbo principal. Basta tirar o hífen. Eu tinha lhe falado. Olha a observação aqui, ó. Caso haja alguma palavra atrativa que exija a próclise, o pronome oblíquo deverá ficar antes da locução verbal. Certo? Já me tinham dito que você não era de confiança. Eu não lhe tinha falado sobre esse assunto. Veja que aqui, ó, foi considerado o não, certo, como uma palavra atrativa e não o eu. Mas nós temos 2 palavras atrativas. Eu poderia pegar esse li e colocar entre as 2 palavras atrativas. Eu, olha como fica bonitinho, gente. Eu
lhe não tinha falado. Empregado entre duas palavras atrativas. A ideia seria esta. O não puxa o lhe e o eu puxaria o lhe para ficar entre as duas palavras atrativas. Ok? Vamos a mais uma questãozinha aqui. Algumas bancas, pessoal, não perdem tempo. Algumas bancas não perdem tempo. Elas vão trabalhar a ideia da colocação justamente com a ideia da substituição. Certo? Então, vamos lá. O, a, os, as, lo, lá, los, las, no, na, nos, nas. Substituem o quê? Objeto direto. Li e lis substituem o quê? Objeto indireto. Só não podemos rotular. Não é isso que o li, ele sempre será um objeto indireto. Que o lis sempre será um objeto indireto. Por quê? Porque podem ser adjunto adnominais, podem ser o quê? Complementos nominais. Ok? Então vejamos aqui. Contratar jovens efebos. Jovens, bem redundantes, né? Contratar jovens efebos seria contratar-lhes. Opa, cuidado. Quem contrata alguém. Contratar quem? VTD. Verbo transitivo direto. Logo pediria o quê? Objeto direto. Contratar. Contratá-los. Ok? Não possui mecanismo. Não é uma palavra atrativa. Possui o quê? VTD. Então, não os possui. Resolver problemas. Resolver o quê? Problemas. Resolver-los. Lolá, los, las, objeto direto. Compromete a qualidade. Compromete o quê? A qualidade. VTD. Compromete a. O, a, os, as, objeto direto. Lembrando que lolá, los, las, nós empregamos quando os verbos terminam em R, S ou Z. Rejuvenescem seus quadros. Rejuvenescem o quê? VTD. Rejuvenescem-nos. Então, quando termina em forma nasal, no, na, nos, nas. Quando termina em R, S ou Z, lolá, los, las. Portanto, ó, o erro está aqui na alternativa A. Contratar jovens efebos seria contratá-los e não contratar-lhes. Contratar quem? Certo? Seria VTD, pediria objeto direto. Ok? Vamos à última questão de hoje. De acordo com a norma padrão, o pronome destacado pode ser colocado também depois do verbo no trecho. Olha aí, pode ser colocado também depois do verbo. É uma ideia o quê? Facultativa. Não é isso? Se lhes disséssemos que o direito é a luta. E aí, gente? Poderíamos pegar esse lhes e empregar imediatamente para depois do verbo? Muito bem. Não, porque temos palavra atrativa. Que nesse caso é a conjunção condicional, onde muitos alunos eles iriam confundir, né? Pensar que o se aqui é o pronome. Não. Caso, ó. Caso lhes disséssemos. Só se afirma por uma disposição
ininterrupta para a luta. Eu posso pegar este si e colocá-lo para depois do verbo? Também não, porque temos um advérbio. O Caio, o só, ele não é adjetivo? Opa, quando ele dá a ideia de sozinho, quando ele dá a ideia de somente, ele está na função de advérbio. O meio de que se serve para consegui-lo? Eu posso pegar este si e colocá-lo depois do verbo? Não, muito bem. O que é atrativo, independente da sua função. Ok? Aqui a atração foi o só. A vida do direito nos oferece. E aí, por quê? Muito bem. A palavra atrativa? Não. Se não há palavra atrativa, próclise ou ênclise. Segura a espada por meio da qual o defende. Opa, da qual é pronome. Né? O qual é pronome, no caso, pronome relativo. Independente da classificação do pronome, pronome atrai pronome. Certo, gente? O defende quem? Objeto direto ali, ó, o defende. Então, com essas informações, Pimpos, nós vamos encerrar o nosso encontro. Não mais a todos. Boa noite e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, Pimpos.